Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula e nós vamos falar hoje sobre as principais articulações da região do tórax. Nós podemos encontrar no tórax os três tipos de articulações: articulações fibrosas, articulações cartilagíneas e articulações sinoviais. Nós vamos estudar aqui no esqueleto as principais articulações e depois na bancada alguns detalhes de cada uma delas. O ideal é que essa aula aconteça numa peça natural, num laboratório de anatomia com peças naturais. Mas nós vamos tentar aqui nos aproximar o máximo possível da realidade para que vocês possam compreender um pouco mais como as articulações estão distribuídas na caixa torácica. Quando nós nos aproximamos da caixa torácica, nós podemos enxergar aqui, entre o manúbrio external e o corpo do externo, uma linha articular bem na altura da segunda costela. Essa linha é uma articulação do tipo sincondrose e ela recebe o nome de articulação manúbrio external. Se nós observarmos agora a primeira cartilagem costal e a relação dela com o manúbrio do externo, nós também vamos encontrar uma outra articulação do tipo sincondrose. A sincondrose costo-external da primeira costela. Se nós observarmos agora, não é possível identificar nessa peça, mas numa peça natural nós podemos abrir e identificar melhor. Mas se nós observarmos a articulação entre as costelas e o corpo do osso externo, aqui nós vamos encontrar todas essas articulações costo-externais, da segunda até a sétima costela, como articulações sinoviais. Aqui, todos os elementos característicos de uma articulação sinovial, como cápsula articular, ligamentos, líquido sinovial, vão estar presentes. Nós temos ainda, com relação externo, uma articulação entre ele e a clavícula, que é o ponto de fixação da clavícula ao esqueleto axial. Essa articulação é uma articulação sinovial do tipo selar. Se nós olharmos a relação agora entre o corpo da vértebra, o disco intervertebral e o corpo de uma outra vértebra adjacente, nós vamos encontrar aqui uma articulação do tipo sínfise, já que esse disco intervertebral é um disco fibrocartilaginoso. Então, ao longo de toda a coluna vertebral, nós vamos ter articulações entre os corpos vertebrais do tipo sínfise. Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês e o que é possível mostrar para vocês num esqueleto sobre o tema articulações. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos fazer mais algumas apresentações em macromodelos na bancada, mas lembrando que esse tipo de sistema deve ser estudado em peças naturais em laboratório, sempre que possível. Eu espero vocês na bancada. Até lá, pessoal! Aqui na bancada agora nós vamos tentar identificar para vocês alguns ligamentos que ajudam na estabilização das vértebras ao longo da coluna vertebral. Todos esses ligamentos são exemplos de sindesmoses e eles unem as vértebras ao longo de toda a coluna vertebral. Por uma questão de facilidade de fixação dessas fitas adesivas, eu realizei a exemplificação desses ligamentos apenas na região lombar, mas o que a gente for observar aqui vale para toda a coluna vertebral. Ao longo da coluna vertebral, nós temos dois tipos de ligamentos fibrosos, classificados como sindesmoses. Os ligamentos que nós chamamos de contínuos e os ligamentos que nós chamamos de descontínuos. Nós vamos identificar primeiro os três ligamentos contínuos. Na verdade, só dois estão visíveis aqui.
O primeiro deles é esse aqui que está atravessando todos os processos espinhosos de todas as vértebras. Eu esquematizei aqui só até a metade da região torácica. Esse aqui é o ligamento supraespinhal. E ele recebe esse nome porque ele passa sobre os processos espinhosos das vértebras. É um exemplo de sindesmose na coluna vertebral e é um ligamento contínuo. O outro ligamento contínuo, está exemplificado aqui anteriormente, é o ligamento longitudinal anterior. Ele também percorre longitudinalmente a face anterior de toda a coluna vertebral. Eu exemplifiquei aqui só num pedaço, esquematicamente, para vocês entenderem. Então, ligamento longitudinal anterior, outro exemplo de sindesmose na coluna vertebral. Posteriormente ao corpo da vértebra, aqui dentro do canal vertebral, fazendo a mesma trajetória que o ligamento longitudinal anterior, vai existir um ligamento chamado longitudinal posterior. Eu não vou conseguir demonstrar ele para vocês aqui nessas peças. Nós vamos identificar agora os 3 ligamentos descontínuos. O primeiro é o ligamento que une os processos transversos das vértebras. E ele está ilustrado aqui em verde. É o ligamento intertransversário. É um exemplo de sindesmose e é um ligamento descontínuo. O outro é esse em vermelho, ligamento interespinhal. Também é uma sindesmose e um ligamento descontínuo unindo os processos espinhosos das vértebras. E por último, unindo aqui as lâminas do arco vertebral de 2 vértebras, nós vamos ter o ligamento flavo ou amarelo. Esse também é um ligamento descontínuo e ele recebe esse nome por ser rico em fibras elásticas. Com isso, nós estudamos os 3 ligamentos descontínuos que formam sindesmoses na coluna vertebral e 2 dos 3 ligamentos contínuos que também formam sindesmoses na coluna vertebral. Obrigada, pessoal. Até a próxima.